E aqui, só para a gente visualizar, os produtos que fazem parte hoje dentro aí do Autodesk Construction Cloud, que a gente comercializa, que a gente tem disponível aí, são esses. Né? Então a gente tem ali o Autodesk Docs, que é um produto que, inclusive, quando você adquire a Collection, você vai ter uma licença do Autodesk Docs. Isso foi um anseio, né, uma necessidade que teve devido a vários fluxos que nós trabalhamos hoje serem integrados e precisar desse poder computacional de nuvem. Então, foi associado também ao Autodesk Docs. Então, por exemplo, hoje, quando eu adquiro a Collection, além de todos aqueles softwares que você possui, você vai ter lá o Autodesk Docs. Então, desde fevereiro desse ano, todo mundo que possui a Collection tem lá disponível para eles o Autodesk Docs. Ah, eu não sabia, eu tenho a Collection, eu nunca vi. Observa lá, se você tiver a Collection, né, com um plano de subscrição, você vai ter o direito ali ao Autodesk Docs. Se tiver alguma dúvida, depois entre em contato conosco. Mas é de fundamental importância pelo fato de que a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, no sentido de que a gente vai trabalhar de forma em nuvem, né, sem precisar estar gastando com outros tipos de soluções de terceiros. Tem o BIM Collaborate, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Tem o BIM Collaborate Pro, tem o Autodesk Takeoff, olha que bacana, o Autodesk Takeoff, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, e o Autodesk Build. Tá? Então, a gente pensando aí, todos esses, ele tem integração entre eles, e o Autodesk Docs, assim como era o BIM 360 Docs, ele é a base de todas as outras soluções. Então, se você tem um Build, você também vai ter um Docs. Se você tem no Collaborate Pro, você vai ter, né, a base do Docs ali, que é o Document Manager, que é a base de todas essas soluções aí, tá? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e ficar claro nesse sentido. E aí, só para a gente contextualizar e entender, então, melhor cada ferramenta dessa, a gente vai falar um pouco sobre o Autodesk Docs. Tá? Ok, o Autodesk Docs, a gente já comentou, ele tem toda essa parte de conectar esse fluxo de trabalho utilizando um ambiente comum de dados, inclusive atendendo aí a ISO e tudo mais. A gente vai, quando a gente for falar especificamente num outro encontro, numa outra live específica do Autodesk Docs, a gente vai entrar a fundo, vai detalhar isso melhor. A gente vai mostrar exemplos práticos, cases reais aí para vocês contextualizarem melhor essa utilização e como a gente pode estar trabalhando com esse ambiente comum de dados. E ele tem toda essa parte do gerenciamento do documento, né? E a gente pode estar trabalhando ele, inclusive, associando com soluções como o próprio Autodesk, né, o Desktop Connector, que ele reproduz dentro do seu ambiente desktop um diretório para você acessar os arquivos. É bem interessante essa parte, que a gente consegue trabalhar como se fossem outros arquivos aí de depósito de arquivos online. Mas ele é bem importante, é bem interessante, porque ele trabalha e ele é focado para o fluxo de trabalho, pensando aí na metodologia BIM. Então, só para a gente visualizar aqui, ó, ele também tem toda aquela característica, né, de trabalhar com as pastas, a organização de pasta. Eu posso trazer já a pasta, né, eu tenho uma pasta de um outro projeto, eu consigo trazer ela para dentro do meu, né, para um outro projeto, tem que ter que recriar tudo do zero. Então, é bem legal aí também essa parte da gente poder estar trabalhando aí muito semelhante, basicamente semelhante aí ao que tinha realmente lá no BIM 360, né? Então, essa organização de pasta é muito, e a interface mudou um pouco, mas ela é muito parecida com o BIM 360. A visualização dos arquivos também, né? A gente tem ali a visualização dos arquivos, que a gente já conhece, que é algo realmente fantástico, né, dessa solução do BIM 360, tanto do BIM 360 como agora do Autodesk Docs.
que é a visualização dos nossos modelos. Então, eu consigo visualizar realmente aquele modelo da forma como ele é ali, modelado e com todas as informações e propriedades específicas né, específica ali daquele projeto. Além disso, o famoso sistema de aprovação. Então, olha que bacana. A gente consegue criar os fluxos de aprovação. Então, olha que interessante. Quando eu estou né, trabalho numa empresa, alguma coisa nesse sentido, de projeto, no caso, como era o fluxo? Imprimia um projeto no A3, aí tinha os lápis vermelho, verde e tal, e aí o verificador ia lá, riscava de vermelho onde estava incorreto e tinha que corrigir, fazia né, um círculo ali onde tinha que corrigir, assinava, carimbava, assinava e devolvia para o projetista. O projetista ia lá, corrigia, devolvia, aí assinava, né? Devolvia novamente lá para o verificador para ver se estava tudo ok e seguir adiante o fluxo. O que acontece? Aqui a gente faz isso, porém no ambiente virtual. Eu não tenho papel, eu não tenho desperdício, eu consigo criar vários fluxos de aprovação de documento, a gente consegue fazer isso de forma bem dinâmica, bem rápida, e tudo isso fica registrado. Então, na medida que eu aprovo, que eu avanço né, para um outro fluxo de trabalho, ele tem todas as informações necessárias ali e fica registrado, a gente consegue auditar isso no momento que for necessário. Então, é bem interessante a gente poder estar visualizando esses dados e toda essa parte de fluxo de revisão e tudo mais. A gente consegue fazer as marcações, anotações, né, direto no ambiente do Autodesk Docs. Lembrando que aqui eu não preciso nem estar com software, eu não preciso abrir o software. Eu já vou lá e já consigo fazer essas anotações. Tem todo o rastreamento de problema, então clico no ponto e vejo o rastreamento dos problemas. E tem todo aquele suporte que a gente falou de visualização, tanto 2D como 3D, né? E aí, só para a gente visualizar e contextualizar isso que a gente está falando, a gente tem um videozinho bem explicativo aqui, falando desde o princípio, ali, quando você cria um novo projeto, né? O vídeo está em inglês, mas a gente consegue vai narrando aqui para vocês. Você insere todos os membros da equipe. O legal aqui, ó, uma coisa legal nova que tem agora no BIM 360, na família do Autodesk Construction Cloud, você pode trazer a conta do outro usuário. Então, eu não preciso mais ceder uma conta, ceder uma licença para o meu cliente acessar meu ambiente. Se o cliente tiver um SC Collect, ele consegue acessar o Autodesk Docs com a licença dele, né? Então é bem legal. E aí você consegue colocar toda a estrutura de pasta, colocar toda a parte de visualização, né? Toda a parte do histórico, quem alterou, quem modificou. Você consegue fazer a comparação de versões, ficou bem aprimorado isso, tá? Aprimorou bem, está bem mais aprimorado. Então, eu consigo pegar arquivos DWG do Civil 3D e já fazer essa comparação direto ali dentro, sem ter nenhum entrave com relação a isso. Fazer toda a parte de compartilhamento, tanto interno ou com link externo, né? Tem toda aquela parte ali de comunicação, né? De você fazer as anotações. Então, tudo isso fica registrado. Observe que a interface mudou, né? Melhorou um pouco aí a interface, está mais dinâmica. Você consegue criar um problema, atribuir um problema, o responsável vai receber um e-mail, vai ter o tempo para corrigir, e na medida que corrigiu, você fechou aquele problema, e aí você vai ter as informações, né? Tudo isso registrado dentro do seu ambiente comum de dados, e você vai conseguir ver quantos problemas tiveram no projeto, quais tipos de problema, se foi de engenharia, se foi de compatibilização, se foi de coordenação e por aí vai. Quais disciplinas que teve mais problemas, tudo isso você consegue gerenciar. E o legal é que você vai ter aí um controle maior sobre o seu projeto. Você vai conseguir medir
e ver realmente onde você pode melhorar, onde você está, né, acertando. Então, isso é muito importante para o nosso controle gerencial do nosso empreendimento e até mesmo da nossa empresa. A gente sabe que retrabalho, revisões, esqueci de colocar um texto, esqueci de mudar uma informação, isso gera um retrabalho e isso é custo. E aí, com esses dados, tudo sendo rastreado, você consegue identificar isso e focar no problema e dar a solução específica para ele.